Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa / tapete, como desejarem. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, gosta de crochê, de peças fáceis, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando, expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é gratidão. Então vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com barbante, fio 6 e usei a agulha de número 4. Na largura de picô a picô ficou com 45 centímetros e no comprimento de picô a picô ficou com exatamente 1 metro. Ele ficou pesando 400 gramas. Vou mostrar para vocês nesta ponta para vocês verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Eu gostei bastante deste gráfico, por isso resolvi trazer para vocês. E ele é muito fácil, vocês vão ver. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. Este gráfico parece uns lacinhos. O que acharam? Eu gostei bastante do resultado. Espero que vocês gostem o quanto eu gostei. No vídeo eu explico tudo direitinho, inclusive falo para vocês, caso queiram fazer mais largo, porque vocês sempre me perguntam, se quiserem fazer mais largo, quantas correntes acrescentar. No vídeo eu falo para vocês quantas correntes vocês podem acrescentar para fazer mais largo. A última carreira, eu fiz essa carreira de 4 pontos altos tombados com picô. Aqui, como eu sempre digo, é uma sugestão, mas vocês podem fazer a última carreira como quiserem. Vocês são inteligentes, usem a criatividade de vocês. Mas este é o gráfico da nossa aula de hoje. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 4. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 63 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, vamos fazer um total de 63 correntes. Feita as 63 correntes, vamos marcar a última que fizemos e vamos subir aqui com 4 correntes. Vamos fazer mais 4 correntes. Então, 1, 2, 3, 4. Feito isso, vamos voltar lá naquela onde nós marcamos e aqui vamos fazer o nosso segundo ponto alto. Por que segundo ponto alto? Porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, nós vamos fazer, para cada corrente da carreira anterior, um ponto alto. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no nosso barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2 argolas, laçar o barbante novamente, tirar mais 2 argolas. Este é o nosso ponto alto. Agora, vamos fazer para cada corrente da carreira anterior um ponto alto. Eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui a minha carreira base, a minha carreira de pontos altos. Nós ficamos no total de 64 pontos altos, porque nós fizemos 63 correntes, e a corrente que fizemos para subir aqui é o nosso primeiro ponto alto. Então, ficamos no total de 64 pontos altos. Agora, vamos para a nossa primeira carreira do nosso gráfico. Vou fazer aqui 2 correntes. Feito isto, vou marcar aqui esta corrente e vou fazer mais 3 correntes. 1, 2, 3. Vou virar o meu trabalho e nesta segunda corrente que nós fizemos, aqui 1, 2. Na segunda corrente, eu vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Então, 1, 2. Ficamos no total de 3 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Encerrado este ponto alto, vou fazer mais 3 correntes. 1, 2,
3. Feito isto, vou voltar aqui no pezinho do último ponto alto, e aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos. Um, no mesmo espaço, 2 pontos altos. Então, ficou desta forma. Agora, eu vou contar 6 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º ponto alto, vou fazer um ponto baixo. Vou repetir novamente. Vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto, aqui no mesmo espaço, no ponto baixo, vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Então, 1, no mesmo espaço, 2 pontos altos. Ficamos aqui com 3 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Vou fazer aqui mais 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto, vou voltar aqui no pezinho do último ponto alto e vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. Então, ficou desta forma. Vou contar 6 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º ponto alto, vou fazer um ponto baixo. Então, está ficando desta forma, estes lacinhos. Novamente, 1, 2, 3 correntes. No ponto baixo, vou fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2 pontos altos. Porém, nós ficamos com 3 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Então, 1, 2, 3. Continuando aqui, eu vou fazer mais 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto, vou voltar aqui no pezinho do ponto alto e vou fazer mais 2 pontos altos. 1, no mesmo espaço, 2 pontos altos. Vou contar 6 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º ponto alto, vou fazer um ponto baixo. Então, o padrão dessa nossa carreira vai ficar desta forma. Eu vou encerrar essa carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, encerramos aqui a nossa primeira carreira do nosso gráfico. Eu subi com as 2 correntes, fiz 3 correntes, no mesmo espaço, fiz mais 2 pontos altos. Então, ficamos com 3 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Encerrando o último ponto alto, eu já continuei fazendo mais 3 correntes, e no pezinho do ponto alto, eu fiz mais 2 pontos altos. Ficamos com 3 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Contei aqui 6 pontos altos. No 7º, fiz um ponto baixo. Fiz assim até aqui o último ponto. No último ponto, fica o nosso último ponto baixo. Eu fiquei aqui com 9, vamos colocar assim, 9 lacinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lacinhos. Vocês sempre me perguntam quantas correntes fazer, se quiser fazer mais largo. Para esse trabalho, se vocês quiserem fazer mais largo, aqui nós temos 7 pontos altos. Então, nós teremos que fazer aqui mais 7 correntes. Então, vamos fazer de 7 em 7 correntes. Aí, vocês vão fazer na largura desejada. Deu para entender? Vamos para a nossa próxima carreira. Fiz aqui o meu último ponto baixo. Vou subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto, vou virar o meu trabalho. E aqui, na corrente que nós fizemos, na terceira corrente, eu vou fazer aqui 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Sem corrente alguma, vou para os próximos 3 pontos altos. Novamente, aqui na terceira corrente, vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, vai ficando desta forma. Novamente, sem corrente alguma, vou aqui na terceira corrente. Aqui nós fizemos 3 correntes. 1, 2, 3. Então, nesta corrente,
Nesta corrente aqui, nós vamos fazer os nossos 3 pontos altos. Então, vamos fazer um, no mesmo espaço, na mesma corrente, 2 e 3 pontos altos. Então, aqui nós vamos fazer de 3 em 3 pontos altos, sem corrente alguma entre eles. Novamente, não vamos fazer nenhuma corrente, vamos lá na terceira corrente e vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Vamos fazer assim até o final desta carreira. Então, assim vai ficar esta nossa carreira. Eu vou encerrar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, cheguei aqui no finalzinho da carreira. Fiz os 3 últimos pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui um ponto alto duplo. Para quem não sabe fazer o ponto alto duplo, é o momento de aprender. Vou dar 2 laçadas no nosso barbante. Vou entrar aqui naquela corrente, aqui nós fizemos 2 correntes para subir. Na segunda corrente, eu fiz os meus 3 pontos altos, então, é nela que eu vou fazer o ponto alto duplo. Então, eu vou entrar aqui na corrente, laçar o barbante e puxar. Ficamos com 4 argolas. Vou laçar o barbante, tirar 2 argolas, laçar o barbante novamente, tirar mais 2, mais uma vez, tirar as últimas 2. Então, este é um ponto alto duplo. Então, aqui nós encerramos essa nossa carreira. Então, essa nossa carreira ficou desta forma. Eu subi aqui com as 3 correntes. Na terceira corrente destes pontos altos, na terceira corrente, eu fiz 3 pontos altos. Sem corrente alguma, fui para os outros 3 pontos altos e na terceira corrente fiz 3 pontos altos. Sem corrente alguma, fui para os 3 pontos altos, na terceira corrente fiz os 3 pontos altos. Fiz assim até aqui o final dessa nossa carreira. Aqui na terceira corrente do nosso último grupo de 3 pontos altos, eu fiz os 3 pontos altos e aqui na segunda corrente, nós fizemos 2 correntes para subir. Na segunda corrente, onde eu fiz os meus 3 pontos altos, eu fiz um ponto alto duplo. Este é o gráfico de hoje. Nós só vamos repetir agora essas 2 carreiras. Nós faremos de 2 em 2 carreiras. Então, a nossa próxima carreira será esta carreira de 6 pontos altos, vamos colocar assim, 3 e 3, 6 pontos altos, tombados, fechados aqui com um ponto baixo. A nossa próxima carreira será a carreira de 3 pontos altos. Então, eu vou repetir mais uma vez este gráfico para não restar dúvidas para vocês. Vamos lá? Então, agora eu vou repetir esta carreira aqui, de 6 pontos altos tombados, vamos colocar assim. Então, aqui eu fiz 2 correntes. Aqui eu vou repetir as 2 correntes. Então, 1, 2. Feito isto, vou marcar aqui a segunda corrente, vou fazer mais 3. 1, 2, 3. Vou virar o meu trabalho e aqui na segunda corrente eu vou fazer 2 pontos altos. Então, 2 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 3 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Vou continuar aqui, vou fazer mais 3 correntes. 1, 2, 3. Feito as 3 correntes, vou voltar aqui no pezinho do ponto alto e vou fazer aqui mais 2 pontos altos. 2 pontos altos. Ficamos com 3 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, eu vou vir aqui nesse espaço, então, eu vou pular 2 grupos de pontos altos, de 3 pontos altos, e aqui neste espaço eu vou fazer um ponto baixo. Vocês podem seguir por este ponto baixo, que aí vocês vão conseguir fazer direitinho. Este lacinho é esta parte aqui. Então, vocês podem ir se baseando por estes pontos baixos. Vou novamente subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isso, vou lá naquele ponto baixo e vou fazer aqui mais 2 pontos altos. No mesmo espaço, 2 pontos altos. Ficamos com 3 pontos altos. Continuando, vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vou voltar aqui no pezinho do ponto alto, pegando aqui as 2 argolas, e vou fazer mais 2 pontos altos. Então, novamente, no mesmo espaço, 2 pontos altos. Então, nós repetimos aqui o nosso lacinho. Então, como eu falei, vocês podem ir se baseando por este ponto baixo.
e podem ir se baseando também pelo lacinho. Então, o lacinho está aqui, o nosso aqui de cima, nós vamos fazer seguindo o de baixo. Então, eu vou vir aqui neste espaço e vou fazer um ponto baixo. Então, este ponto baixo está na direção do nosso primeiro ponto baixo. Novamente, vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vou aqui no ponto baixo, pegando as 2 argolas, e vou fazer um ponto alto. No mesmo espaço, mais um ponto alto. Ficamos com 3 pontos altos. Continuando, 3 correntes. 1, 2, 3. Vou voltar aqui no pezinho do ponto alto, pegando as 2 argolas, e vou fazer mais 2 pontos altos. Então, 1 e 2. Fizemos aqui novamente o lacinho. Vou me basear por este laço. Vou seguir este ponto baixo. Então, vou aqui neste espaço e vou fazer aqui um ponto baixo. Então, esta carreira vai ficar desta forma. Vou completar esta carreira, encerrar e já trago para mostrar para vocês. Fiz aqui o meu último lacinho, vamos colocar assim. Para encerrar esta carreira, eu vou fazer meu ponto baixo aqui no ponto alto. Aqui no último ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Então, assim encerrou esta nossa carreira. Encerramos aqui mais uma carreira. Esta carreira é essa nossa carreira aqui que nós fizemos. Vamos colocar assim a nossa primeira carreira do nosso gráfico. Então, nós só repetimos. Podem seguir pela carreira anterior. Então, fizemos aqui 6 pontos altos, 3 e 3. Aí, para fazer o nosso ponto baixo, eu me baseei por este ponto baixo. Então, aqui no meio, nós vamos fazer o nosso ponto baixo. Quero deixar aqui um lembrete para vocês. Este ponto baixo, vocês não fazem muito apertado, não. Faz um pouquinho folgado, porque depois, para fazer os 3 pontos altos, se fizer apertado, vai ficar um pouco difícil. Então, pode fazer um pouquinho folgado, não tem problema. Não vai dar diferença, não precisa fazer muito folgado, mas também não precisa fazer apertado. Observem que aqui está um pouquinho folgadinho. Então, este é o lembrete que eu quero deixar para vocês. Agora, nós vamos fazer esta carreira de 3 pontos altos. Então, fiz aqui o meu último ponto baixo, vou subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Vou virar o meu trabalho e aqui na terceira corrente, vou repetir os 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Que são estes 3 pontos altos que nós fizemos aqui. Sem corrente alguma, vou para os próximos 3 pontos altos. Aqui na terceira corrente, na última corrente, vou fazer 3 pontos altos. Então, 1, na mesma corrente, 2, na mesma corrente, 3 pontos altos. Sem corrente alguma, vou para aqui a terceira corrente, o próximo grupo de pontos altos. Na terceira corrente, vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Novamente, sem corrente alguma, vou aqui na terceira corrente, no próximo grupo de pontos altos, e vou repetir os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, esta nossa carreira é a carreira de 3 pontos altos. É esta carreira aqui. Vou encerrar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, para finalizar esta carreira, eu vou fazer o meu ponto alto duplo. Vou dar 2 laçadas no barbante, vou entrar na segunda corrente. Então, 1, 2 correntes, aqui nós fizemos os nossos pontos altos. É nela que eu vou fazer o ponto alto duplo. Então, eu vou entrar aqui, puxar o barbante, vamos ficar com 4 argolas. Laçar o barbante, tirar 2 argolas, laçar o barbante, tirar mais 2, laçar o barbante novamente, tirar as últimas 2. Então, este é o nosso ponto alto duplo. Finalizamos esta carreira. Então, finalizamos mais uma carreira. É a nossa segunda carreira, nossa carreira de pontos altos. Então, eu subi aqui com as 3 correntes, e aqui na terceira corrente deste grupo de pontos altos, eu fiz os 3 pontos altos. Sem corrente alguma, fui para o próximo grupo de pontos altos, na terceira corrente, fiz os 3 pontos altos. Só repeti esta carreira. Fiz assim
até o final. Aqui no final, fiz o ponto alto duplo que eu mostrei para vocês. Então, este é o gráfico do nosso trabalho de hoje. Nós vamos fazendo de 2 em 2 carreiras. Então, aqui eu fiz as 2 primeiras, aqui eu repeti novamente as 2. E assim vou fazer até o comprimento desejado. Aí fica a critério de vocês, depende do comprimento que para vocês, para a mesa de vocês ou para a encomenda, for o suficiente. É muito fácil, tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. Eu vi este gráfico e achei muito lindinho, é como se fosse uns laços. Então, eu gostei bastante. Resolvi trazer para vocês. Espero que vocês gostem o quanto eu gostei. Eu vou adiantar e quando estiver no comprimento desejado, eu trago para nós fazermos a nossa última carreira por toda a volta. Como prometido, eu já adiantei aqui o caminho de mesa no comprimento desejado e trouxe para fazermos a nossa última carreira por toda a volta. Eu só fui repetindo gráfico a gráfico, de 2 em 2 carreiras. Então, no vídeo nós fizemos estas 2 carreiras e estas 2. Depois, eu só fui repetindo a carreira de 3 pontos altos, a carreira de 6 pontos altos, 3 e 3 tombados, e depois a carreira de grupos de 3 pontos altos seguidos. São só essas 2 carreiras. Então, eu fiz assim até o comprimento desejado. Quero me desculpar com vocês que o meu vizinho ligou o som, então caso vocês ouçam, desconsiderem. Eu não tenho outro horário para gravar, somente esse. Então, se vocês ouvirem, desconsiderem, por favor. Então, eu fiz aqui até o comprimento desejado. Aqui, a minha última carreira, eu encerrei com a carreira de grupos de pontos altos, de 3 pontos altos. Então, encerrei com esta carreira e fiz a minha última carreira de pontos altos. A minha última carreira de pontos altos, eu fui copiando os pontos altos da carreira anterior. Então, são grupos de 3 pontos altos. Eu só fui copiando os pontos altos. Aqui, nós vamos encerrar com menos pontos altos, né? Nós começamos com 64 pontos altos. Então, lá na outra ponta, nós começamos com 64 pontos altos. Aqui, nós vamos encerrar com 55 pontos altos. Mas não tem problema. Para essa largura, caso vocês forem fazer maior, aí vai terminar com menos pontos altos do que o início. Conseguiram entender? Agora, vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta. A minha última carreira por toda a volta, eu vou fazer uma carreira de 4 pontos altos tombados. Então, vou subir aqui com as 3 correntes, marcar a terceira, fazer mais 3. 1, 2, 3. Voltar aqui naquela onde nós marcamos e aqui vou fazer um ponto baixíssimo. No mesmo espaço, vou fazer mais 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Então, nós vamos ficar aqui com 4 pontos altos e um picô. Feito isto, vou lá no espaço seguinte e vou fazer aqui um ponto baixo. Então, ficamos com 4 pontos altos tombados com picô. Novamente, vou subir com 3 correntes. 1, 2, 3. Marcar a terceira, vou fazer mais 3. 1, 2, 3, que é para fazer o nosso picô. Vou voltar lá naquela terceira, onde nós marcamos, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Então, fizemos aqui um picô. Aqui no mesmo espaço, vou fazer mais 3 pontos altos. Então, 1, 2... e 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos, porque a corrente que nós fizemos aqui no início é o nosso primeiro ponto alto. Vou no próximo espaço e vou fazer um ponto baixo. Então, esta é a última carreira por toda a volta. 4 pontos altos tombados com picô. Então, eu vou completar, encerrar o meu trabalho e quando trouxer, já trago o nosso trabalho finalizado. Como prometido, eu já fiz aqui a minha última carreira por toda a volta, de 4 pontos altos tombados com picô. Então, eu fiz assim por toda a volta. Aqui em cima dos pontos altos, vocês podem pular 3 pontos altos e fazer o ponto baixo no 4º ponto alto, ou pular 2 pontos altos e fazer o ponto baixo no 3º ponto alto. Aí fica a critério de vocês e depende do tamanho do ponto de vocês. Já finalizei aqui, já tô escondendo o meu barbante por entre os pontos.
E assim nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!